Olá, galera. Vamos aqui continuando nessa parte de estudo do sinal, né, de uma função. Vamos trabalhar aqui, vamos resolver essa questão que está na página 54, é a questão 1, tá? Essa questão pede simplesmente que a gente resolva essa inequação, tá? Lembre, resolver essa inequação é identificar quais valores de x fazem com que essa primeira expressão seja menor ou igual a zero, ou seja, no caso, seja negativa ou igual a zero, tá? Isso aqui é o que se chama de inequação quociente, tá? Lembra, o termo é esse, inequação quociente, por motivos óbvios, né? Você tem uma divisão, ou seja, um quociente entre duas expressões, tá? Uma coisa, antes de a gente começar a resolver essa questão, é importantíssimo a gente perceber já o seguinte, gente, olha bem. Nós queremos que a divisão seja menor ou igual a zero. Cuidado que querer que a divisão, ó, lembrando, vamos imaginar, A sobre B seja menor ou igual a zero, é diferente de você querer garantir que o numerador seja menor ou igual a zero ou que o denominador seja menor ou igual a zero. São duas situações diferentes. A divisão é que tem que ser negativa, tá? Ou zero. Então, para uma divisão ser negativa, vamos até tirar o igual aqui, só para a gente trabalhar com os valores, né, positivo e negativo, tirando o zero por enquanto, tá? Então, isso aí, para uma divisão ser negativa, tem duas situações possíveis. Ou o A é positivo e o B é negativo, né? Ou seja, o numerador positivo e o denominador negativo. Ou o contrário, o A negativo e o B positivo. Então, quando você vai resolver uma inequação como essa, o que você tem que encontrar é exatamente isso. Ou seja, quais são os valores de x que fazem, né, os valores de x que fazem o numerador positivo e o denominador negativo, ou o contrário, tá? Então, observem que fazer isso, né, com essas expressões necessita, tá, que você estude o sinal de cada uma dessas expressões. Quer dizer o seguinte, ó, vamos chamar esse numerador aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja um f de x. Eu estou dando um nome para isso. Vamos supor que esse numerador seja o f de x. E o denominador seja, olha, o g de x, tá? Preste atenção que vocês veem isso no primeiro ano, tá? Mas muita gente, né, termina não parando para pensar com cuidado no o que a gente está fazendo aqui e fica meio querendo decorar. E aí, gente, é certeza de que você erra essa questão se você ficar só querendo decorar as coisas. Lembre, você vai ter que fazer o estudo do sinal do f de x e do g de x. É isso que você tem que fazer, isoladamente, tá? Então vamos lá. Então primeiro vamos estudar o sinal, ó, vou botar até aqui assim, estudo do sinal, ó, do sinal de, vou botar primeiro f de x, ok? Como é que você estuda o sinal? Lembre, olha, no vídeo anterior eu expliquei exatamente isso. Como é que varia o sinal de uma função do primeiro grau, ó? Porque o f de x é uma função do primeiro grau. Vamos botar aqui. F de x igual a 5 mais o 2x, beleza? Pronto. Lembre, estudar o sinal de uma função do primeiro grau é você saber apenas duas informações. Qual é a raiz dessa função? Então, olha, iguala logo a zero. Lembre, eu estou igualando a zero para você achar a raiz. Aí você já vai achar que o x aqui, vou adiantar logo, ele vai ser igual a menos 5 meios, beleza? Então a raiz é menos 5 meios. Bom, aí você faz aqui um esboço desse gráfico. Ora, isso aqui é uma função do primeiro grau. O A, olha bem, é 2x, o A é 2, é positivo. Então a função ela é crescente. Então ela passa aqui, ó, no menos 5 meios. E aí o sinal da função vai ser, ó, negativo aqui, positivo aqui. Então isso que nós temos aqui embaixo é o estudo do sinal da função f de x que está onde? No numerador, tá? Então, gente, tenta entender o que a gente está fazendo, tá? Porque se você ficar só olhando, né, e meio querendo decorar as coisas, você vai errar. Percebam, nós estamos estudando o sinal de cada expressão separadamente para que a gente possa juntar isso tudo numa tabela. Aquela tabelinha que a gente faz, ela apenas organiza essas informações de quando é que cada expressão é positiva ou negativa. Simplesmente isso.
ok? Vamos lá, vamos estudar o sinal agora do denominador. Olha, então, estudo do sinal, agora de G de X, tá? Eu chamei de F de X e G de X, você pode chamar essa expressão de um A e um B, né? De um M e um N, o que você quiser, tá? Eu gosto de usar a ideia da função, porque a gente estuda o sinal da função de uma maneira mais clara, tá? Então, estudo do sinal do G de X, vamos lá. Cuidado que muita gente pega uma questão como essa e já diz logo assim, peraí, o denominador eu tenho que garantir que não vai ser zero. De fato, o denominador ele não pode ser igual a zero. Mas você não precisa mexer com isso ainda, tá? A gente vai chegar aqui e pensar assim, ó, quem é o G de X? O G de X é o 2x menos 4, né? Para você fazer o estudo do sinal dessa função, você precisa igualar ela a zero. E aí, quando eu faço isso, muita gente fica assim, poxa, Walter, mas isso não pode ser zero. É verdade, você tem razão, isso não pode ser zero e não vai ser zero. Eu estou igualando a zero com um único objetivo, de achar a raiz dessa função, tá? Aí a raiz, ó, é 2. Então, x igual a 2, eu até escrevi aqui para não haver dúvida, é a raiz da função. Aí agora a gente faz algo como esse aqui, ó. Como é que fica aqui agora? Bom, essa função, ela também é crescente. Por quê? Porque o A também é 2. Tudo bem, função crescente. E esse pontinho aqui, ó, é a raiz, 2. Então, observe que aqui embaixo a raiz foi menos 5 meios na primeira função e nessa é 2. Aí, de novo, olha, negativo e positivo, tá? Lembrou menos e mais, não pode haver dúvida, hein? Lembre que a gente está falando de... Quando eu boto esse mais aqui, eu estou falando que o y, que é a função, é positiva nesse trecho, ou seja, para valores de x, não esqueça que isso aqui que a gente está fazendo é como se fosse um esboço do plano cartesiano. Então, para valores de x maiores que 2, essa função é positiva. Para valores de x menores que 2, essa função ela assume valores negativos. Beleza. Observe que nós temos as duas informações, né? Os dois estudos de sinal separadamente, mas a gente precisa trabalhar e identificar o que vai acontecer quando eles estiverem juntos. Por que quando eles estiverem juntos? Porque eu tenho a divisão dessas duas expressões. Então, gente, prestem atenção, que vocês certamente vão lembrar do que vocês viram lá no primeiro ano, tá? Para que isso faça todo sentido agora. O que a gente vai fazer é juntar essas duas informações numa tabela. A tabela vai apenas organizar para a gente isso tudo, tá? Olha o que vai acontecer aqui agora, presta bem atenção. Você vai representar, né, na parte de cima da tabela, como se fosse a reta, né, o eixo X, na verdade. Você vai representar esses dois valores, ó, obviamente em ordem crescente. O primeiro, menos 5 meios. E o segundo, 2, tá? Pronto. Aí você vai fazer uma tabela, olha bem, uma tabela que você tem que fazer de forma consciente, entendendo o que vai aparecer lá na tabela, tá? Não sei no primeiro ano como foi que vocês viram exatamente isso, mas com certeza vocês resolveram questões assim. Às vezes a forma com que o professor ele apresenta a tabela pode mudar algum detalhezinho, mas a lógica obrigatoriamente vai ser a mesma, tá? Olha bem, a gente vai fazer uma tabela em que nós representaríamos aqui, nesse caso, 3 linhas. Por que 3 linhas, Walter? A primeira linha vai ser referente ao sinal, olha, do f de x. Vou botar aqui, ó, f de x, certo? A segunda linha, que é essa daqui de baixo, vai ser referente ao g de x. E a terceira e última linha vai ser o resultado da divisão, porque, olha bem, eu tenho a divisão do f de x pelo g de x. Então, olha, f de x dividido pelo g de x. Beleza, vamos lá. O que vai aparecer nessa primeira linha? Ó, primeira linha aqui. Gente, nessa primeira linha que aparece aqui pra gente, eu vou representar, na verdade, olha, isso aqui.
É como se eu estivesse pegando essa representação e jogando ela para essa primeira linha. Poxa, o que está dito aqui? Que para valores maiores que menos 5/2, essa expressão é positiva. Então, ó, olha o menos 5/2 aqui, positivo, positivo. E para valores menores que menos 5/2, a função f ela é negativa. Então, ó, menos aqui. Muita atenção, vocês têm que entender o que está posto aqui agora, tá? Olha bem, isso é a representação do que está aqui. Então, para valores menores que menos 5/2, a função f é negativa, e para valores maiores que menos 5/2, a função f é positiva. Beleza? A mesma coisa aqui agora, ó. Isso aqui vai ser representado na segunda linha. O que está dito aqui para a gente? Que a função g de x ela é positiva para valores maiores que 2. Então, ó, positiva para valores maiores que 2. E ela é negativa para valores menores que 2, ó, menos e menos. Então, gente, olha, se você não entender de onde apareceram esses sinais, volta o vídeo e analisa de novo no que eu estou falando aqui para vocês, tá? Pronto. Agora, você vai simplesmente fazer a divisão. Um f de x sobre g de x? Isso. Para valores de x menores que menos 5/2, tanto f quanto g são negativos. Se eu dividir dois valores negativos, o resultado vai dar o quê? Positivo. Se eu dividir um valor positivo por um negativo, o resultado vai dar negativo. E se eu dividir dois valores positivos, o resultado vai dar positivo. Ok? Pronto. Agora vem a cereja do bolo. Presta bem atenção. A gente está querendo que essa expressão ela seja o quê? Ó, menor ou igual a zero. Quer dizer que me interessa a parte em que essa expressão vai assumir valores negativos ou então zero. Essa última linha aqui é o resultado dessa divisão. Então, olha, menos aqui é esse trecho que me interessa. Então, olha, beleza. Vai ser esse pedaço daqui. Pronto. Então, vai ser o intervalo de menos 5/2 até o 2. Poxa, Walter, mas e as extremidades? Agora vai entrar aquela história. O denominador, ele não vai poder ser zero. Então, o valor de x que zera a expressão que está no denominador não é um valor de x que vai poder entrar nessa expressão. Então, vamos lá. Qual é o valor de x que zera o denominador? É o 2. Então, no 2, o intervalo tem que ser o quê? Olha, aberto. E no menos 5/2, poxa, menos 5/2 é a raiz da expressão que está no numerador. O numerador pode ser zero? Pode. Inclusive porque está dada a possibilidade da expressão ser menor ou igual a zero. Então beleza. Então esse intervalo daqui, ó, nesse ponto, ele vai ser fechado. Pronto, galera. Então, qual é o conjunto solução dessa inequação? O conjunto solução vai ser o intervalo de fechado em menos 5/2, ó, fechado em menos 5/2, até aberto em 2. Beleza? Observem, o conjunto de solução aqui tem infinitos valores, como todo intervalo tem infinitos valores. Agora lembre que apenas alguns deles é que são inteiros aqui dentro, tá? Mas se alguém, né, tiver uma proposição dizendo alguma coisa em relação ao conjunto solução dessa inequação, você vai dizer que o conjunto solução ele tem infinitos valores. Beleza?